Olá, esse é o Teoria Drops, pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação. Hoje vamos falar de Johann Habermas e as origens da esfera pública. Habermas é um filósofo e sociólogo alemão, um dos principais autores da teoria crítica e um grande nome da segunda geração da Escola de Frankfurt. Influências estão a filosofia existencialista, com autores como Hegel e Heidegger, a teoria psicanalítica de Freud e o marxismo, além dos autores da primeira geração da Escola de Frankfurt, como Theodor Adorno e Max Horkheimer. Como se trata de um autor ainda vivo e que produziu muito durante toda a sua vida, nosso foco está nas reflexões que realizou durante os anos 50. Naquele momento, uma de suas principais preocupações era a reflexão sobre os efeitos da modernidade. Isso porque, na modernidade, opera a lógica da produção e da competição na busca pelo lucro. Assim, o pensador propõe a valorização da comunicação como resistência e garantia de bem-estar e dignidade aos trabalhadores. Um dos textos mais importantes de sua extensa produção é a Mudança Estrutural da Esfera Pública, e no episódio de hoje falaremos sobre a introdução deste livro, que se chama Delimitação Propedêutica de um tipo de esfera pública burguesa. Talvez você nunca tenha ouvido sobre essa palavra antes, mas propedêutica nada mais é do que um ensinamento básico ou introdutório sobre um determinado assunto. Portanto, a introdução do livro vai tratar de uma delimitação introdutória sobre um tipo de esfera pública burguesa. Bom, falando um pouco mais sobre a introdução da obra, ela possui uma linguagem objetiva, mas o texto é denso. É necessário ler várias vezes um parágrafo para entender o que o autor propõe. Basicamente, o objetivo proposto é fazer uma definição, um panorama histórico da origem da esfera pública e das mudanças que ocorreram desde o seu surgimento até o estabelecimento da esfera pública burguesa. Isso porque, para o autor, entender os diferentes significados e usos já feitos da esfera pública possibilita compreender melhor suas mutações e desenvolvimento. Nesse sentido, ele traz como ideia central a definição de esfera pública, como um espaço de conversa e debate no qual as pessoas privadas dirigiam-se a fim de obrigar o governo, ou seja, o poder público, a se legitimar perante a opinião pública. Para comprovar sua ideia, Habermas começa falando das definições anteriores de esfera pública. Ele inicia com a concepção grega, passa pela Idade Média com o feudalismo e chega ao Estado moderno com comentários sobre os monarcas da época. Isso tudo até chegar ao mercantilismo e, consequentemente, à consolidação burguesa. Ele relembra que no final do século XVIII, os poderes representados pela igreja, realeza e nobreza entraram em declínio, e isso resultou numa polarização que acabou por implicar na distinção entre público e privado. Nesse momento, delimitou-se a esfera da sociedade burguesa, como privada, em contraposição ao Estado, que seria público. E aqui chegamos à concepção mais próxima da atual do que conhecemos como público e privado, tendo sua origem a partir do capitalismo e da ascensão burguesa na sociedade. Dessa forma, público refere-se ao que é derivado do Estado e o privado refere-se ao que é relativo a bens particulares. Uma das consequências dessa mudança na sociedade é o fortalecimento da imprensa, que passa a ter um caráter cada vez mais público. Isso mesmo, com o surgimento dos jornais da imprensa, a necessidade de divulgar informações de interesse público aumentou. E, a partir da divulgação dessas informações, criou-se um espaço de diálogo, no qual a sociedade, principalmente a burguesia, apropriou-se para cobrar o Estado. Assim, essa esfera pública burguesa passa a influenciar no poder de decisão sobre as políticas públicas da época. Com a leitura deste texto do Habermas, a gente pode ampliar nossa compreensão sobre a esfera pública. Além de entender como o público e o privado surgiram e suas respectivas modificações desde seu surgimento até a ascensão da burguesia e sua influência com relação ao Estado. E chega ao fim mais um episódio do Que Teoria Drops. Esse programa foi produzido pelas alunas Ana Vitória Favoreto, Eduarda Garcia, Júlia Carboni e Carolina da Silva, do segundo ano do curso de Comunicação e Multimeios da Universidade Estadual de Maringá. Esse episódio contou com narração de Eduarda Garcia e Júlia Carboni. Neste episódio, falamos sobre Habermas e a construção da esfera pública em diversos períodos da história, desde a Grécia Antiga até a consolidação da esfera pública burguesa.
ficamos por aqui. Obrigada pela atenção e até o próximo episódio. Obrigada e até mais!